A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Mais uma noite que o Senhor nos proporcionou de estarmos aqui alegres, adorando e engrandecendo o nome dEle e já sentindo a presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo e vamos ler o livro de Efésios, capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 14 até o 21. Glória a Deus. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Palavra do Senhor. Esta é a oração de Paulo. Uma oração muito especial, aonde ele, como diz o primeiro versículo, aonde ele já quebra até o protocolo, porque os judeus eles não costumavam se ajoelhar, eles oravam ao Senhor em pé, eles adoravam, faziam suas petições, os clamores, agradecimentos em pé. E é interessante que Paulo, ele abre esta oração, por essa razão, né? Ajoelho diante do Pai. Paulo, ali estando preso, como todos os irmãos sabem, escreve essa carta de Efésios à igreja, à cidade de Efésio. Um povo que vinha passando por alguns problemas, um povo que vinha crescendo, aonde o evangelho crescia, né, grandemente, de uma forma extraordinária, aonde o Senhor muitas maravilhas havia fazendo ali naquele lugar. Porém, por esse motivo mesmo, por essa grande expansão do cristianismo naquela época, havia muitas dificuldades. E Paulo vem trazendo, através dessas cartas deste livro de Efésios, orientações. No capítulo 1, no capítulo 2, ele vem trazendo várias orientações, nos relembrando, né, do amor de Cristo, que Cristo se entregou por nós, que nos fez cordeiros, que nos adotou, né, como filhos também. E aqui nesse início do livro, ele encerra com essa maravilhosa oração, aonde ele clama ao Senhor pela igreja de Efésios. E é interessante que no final da oração, eu gostei muito porque ele fala por gerações e gerações. E nós fazemos parte dessa geração. Né? Creio que no íntimo ali, né, Deus sabia que essa palavra ela também seria de fortalecimento para todos nós. Para hoje aqui, a quarta IPR de Carapicuíba. Glória a Deus. Onde nós, não diferente muito dessa cidade, também vivemos tempos difíceis. Vivemos num mundo onde nós necessitamos de todos estes aconselhamentos, de todas essas petições que Paulo faz ao Senhor nesta oração. Paulo ele faz esta oração
de joelhos aos cristãos de Efésios, que também serve para nós. E a primeira coisa que ele ora e pede para a igreja é que o Senhor nos fortaleça. Porque ele sabia as dificuldades, ele sabia de todos os problemas ali enfrentados. E podemos, então, simplesmente pegar para nós, com nossas dificuldades, nossos porquês, um mundo difícil de se viver, uma nova geração que Deus sabe e nós sabemos. Enfrentamos, né, todo dia aí uma grande concorrência, né? O mundo ele é um caminho largo, onde nós nesse caminho estreito vivemos todo dia carregando a nossa cruz, negando a nossa natureza humana, negando os nossos desejos carnais, negando as nossas escolhas erradas e nos voltando a Jesus, e nos voltando a Cristo. E para isso, Paulo, sim, ele sabia que nós precisaríamos de força. E o Senhor, até aqui eu tenho certeza que o Senhor tem fortalecido a cada um de nós. Glória a Deus. Com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas fraquezas, com todos os nossos porquês. Às vezes, né, sabemos que não é fácil. Cada um sabe de si. Eu falo por mim mesmo, como foi bem dito aqui. O pastor Ricardo, né, comentou, o ano está acabando. E quando a gente chega no final de ano, começamos, não sei se é só eu, mas eu creio que vocês também, a refletir e já fazer aquela retrospectiva. Como foi o nosso ano? Como nós nos portamos durante esse ano de 2025? E eu tenho certeza que não foi um ano fácil. Não foi um ano fácil, foi um ano difícil. Para mim foi um ano bem difícil, né? Eu vim ali na empresa, trabalhei até a metade do ano no turno e foi bem puxado para mim, para onde eu completei 1 ano e 4 meses trabalhando à noite, até esse meio do ano, até junho. E eu comecei a sentir ali todo aquele peso já, né? Porque o início, né, a gente acaba se empolgando e conforme vai passando o tempo, a gente começa a sentir ali a fragilidade, tanto física quanto espiritual, que é quando nos ausentamos da casa do Senhor, é quando nos ausentamos da família, na correria do dia a dia. E eu orava ao Senhor durante até esse meio do ano e pedindo ao Senhor que o Senhor olhasse por mim, que o Senhor trabalhasse nessa situação. E graças a Deus o Senhor trabalhou, né? A partir de julho eu tive a mudança de horário, estou num período, né, de manhã, e senti, pedindo a Deus, e já comecei a clamar ao Senhor, pedir a Deus, Senhor, não me deixa mais voltar para o período noturno. Né? Pedindo ao Senhor, o Senhor já está trabalhando, né, graças a Deus. E eu comecei a ver a necessidade de um renovo espiritual. Né? Eu acabei de falar algumas coisas materiais, mas eu também vi que eu regressei na minha vida espiritual um pouco. Eu senti, e é uma coisa que o tempo passa muito rápido, irmãos. Eu senti a minha vida espiritual caindo numa mornidão, caindo num comodismo, caindo sem querer naquele automático, né? A gente pisca os olhos e o tempo passa e a gente vê que a gente deixou de crescer espiritualmente. E neste final de ano, o Senhor, né, graças a Deus, o Senhor tem me despertado. Algumas coisas aconteceram para cooperarem, como a palavra do Senhor diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E graças a Deus eu estou muito feliz porque o Senhor tem me despertado esse final de ano, né, em buscar a palavra dEle, em adorá-lo, né, de todo o coração. E o Senhor despertando o desejo de estar na casa dEle, o desejo de estar adorando, estar em oração, vigiando. E o Senhor tem trabalhado na minha vida, assim como eu tenho certeza e oro que o Senhor trabalhe na vida dos irmãos. A segunda coisa que Paulo vem pedir para a igreja é que o Senhor venha revestir-nos de poder. E esse poder ele vem através do Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo que o Senhor deixou, que é o nosso Consolador, ele nos dará poder, irmãos, e nos ajudará a passar por nossas dificuldades. Nos ajudará a passar por nossos problemas.
Então nós devemos ter a ciência disso e pedir a orientação ao Espírito Santo e a força necessária e o poder necessário para lidarmos com nossas situações, com nossas dificuldades, né? Também Paulo, ele cifra bem que o Espírito Santo de Jesus Cristo esteja sempre habitando em nós, em nossa vida, em nosso ser, em nossa família, em nosso trabalho. Eu agora estava ouvindo um testemunho, uma observação bem interessante no podcast do Jesus Cop. O nome do pastor é o pastor Douglas Gonçalves. O pastor José Gonçalves é mais famoso, né? Os irmãos alguns já conhecem. E ali, o irmão ali testemunhando e falando com ele a importância do trabalho. A importância do trabalho que o Senhor nos colocou, aonde o Senhor nos colocou para trabalhar. E ele deu o exemplo de nada mais nada menos que José, né? José, filho de Jacó, quando ele está pronto, ele revela o sonho de Faraó. E o Senhor dá essa revelação àquele sonho de Faraó, aonde haveria aquela seca, haveria uma colheita abundante de 7 anos. Os irmãos conhecem esse sonho, né, das vacas, né, das espigas de milho. E haveria, logo após essa grande fartura, essa grande colheita de 7 anos, haveria fome, haveria uma grande seca de 7 anos. E além do Senhor, é interessante que o Senhor ele dá a interpretação do sonho, e o Senhor também ele prepara todo o planejamento, como proceder, como fazer a economia, como aproveitar esses 7 anos de fartura, e se preparar para os 7 anos de seca que haveria de vir. Então, ali o Senhor trabalhou grandemente na vida de José, no seu trabalho como governador do Egito, aonde o Senhor livrou, né? O Senhor salvou muitas vidas, salvou toda a descendência de Abraão, todo o povo de Israel foi salvo ali, a família de Jacó foi salvo através, e muitas outras, né? O Egito todo, ele prosperou grandemente, foi salvo através do trabalho de José como governador, como administrador, naquela ocasião, naquela região. E ele ali falando para nós da importância nossa, no nosso trabalho também. Que o Senhor tem nos usado. O Senhor tem nos usado no nosso trabalho e devemos, né, estar em oração, em espírito de oração e estar prontos a saber qual é o propósito do Senhor onde nós estamos ali. Como devemos influenciar o local onde nós trabalhamos, os nossos colegas, né, de trabalho. E para isso devemos ser habitados pelo Espírito Santo do Senhor. Necessitamos que Cristo habite em nós. É uma outra parte que Paulo também fala nessa oração, é sobre a fé. A importância da fé, irmãos. Porque sem fé é impossível. Sem fé é impossível, não tem como. Não tem como nós servirmos ao Senhor sem fé, ainda que pequena, ainda que pequenininha. Devemos, né, orar a Deus que o Senhor venha aumentar essa fé a cada dia, que o Senhor venha aumentar a fé em nós, que nós possamos acreditar, ainda que é difícil, ainda que é impossível. O Senhor vai trabalhar através da mínima fé que nós tenhamos. O Senhor trabalha. Falando em o Senhor trabalhar, acho que o Steve falou um pouquinho, foi um ano que já está acabando, e apesar de muitas dificuldades, de muitas coisas, não jamais ser ingrato e ver que Deus está trabalhando em nossas vidas. Quão grandes coisas o Senhor tem feito, ainda que nós não merecemos, mas o Senhor trabalhou. Essa semana a gente se preparou, a gente teve um evento no sábado que passou, a gente visitou ali a igreja do Camargo, a terceira de Valeria lá, teve o congresso dos varões. E aí eu convidei o primo nosso, que está visitando nós aqui, o Alan, foi eu, o Alan, José, o Natan. E aí eu comentei com ele, vamos cedo, porque é a rua bem apertada lá que conhece, e é ruim de deixar o carro, o Arlindo conhece bem lá. E o Senhor começou a trabalhar, irmãos, que quando eu cheguei na rua da igreja, eu já cheguei do lado do pastor Paulinho. Eu abri a janela, brinquei com ele um pouquinho. Ele, Leandro, já deixa o carro aqui, do lado da igreja, na frente de uma garagem, o vizinho que ele conhece. E aí eu fiquei olhando pro meu primo e falei, caramba, como Deus trabalha nas coisinhas mínimas. Porque eu preocupado, onde ia ficar esse carro, vamos chegar mais cedo. E o carro,
um detalhinho o senhor cuida. O carro ficou do lado ali da igreja, bem seguro, né? E eu fiquei assim, a gente fica maravilhado com as coisas do Senhor, e é uma vírgula, irmãos, é apenas uma vírgula, é uma coisinha assim insignificante, mas você vê que o Senhor, ele está trabalhando. E essa noite foi muito especial para mim, que quando eu cheguei na igreja, a gente chegou um pouco cedo mesmo, e eu estava com essa Bíblia, e eu olhei para a Bíblia e pensei assim, bom, não vou nem preparar nenhum versículo aqui, porque é um congresso de varões. O pessoal não vai nem me ver aqui. Não vão nem me chegar aqui, pastor Ricardo. Rapaz, daqui a pouco o curso está acontecendo. Foi uma parte do louvor tal. Presbítero Leandro, vem aqui na frente trazer uma saudação. Aí eu falei, caramba, Deus. E eu falei com Deus, falei, Senhor, não vou nem olhar nada aqui, que eu vou ficar quietinho, ninguém vai nem me ver aqui. E aí o Senhor vai, é do jeito dele. É do jeito dele, irmãos. O Senhor quer trabalhar na nossa vida. E às vezes nós pensamos uma coisa, mas Ele já preparou outra. O jeito do Senhor, Ele está trabalhando. Por isso que nós devemos, né, estar sempre, né, na presença do Senhor. Depois que Paulo ele nos aconselha a ter fé, a pedir a fé, a manter essa fé, ainda que pequena, no nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também ele pede a nós que nós estejamos arraigados e alicerçados. Arraigados e alicerçados no Senhor, em Cristo Jesus. Irmãos, vemos que ele usa dois exemplos. Ele usa um simples exemplo de uma árvore com uma raiz forte, uma grande raiz. Inclusive, hoje parece mais de 500 árvores, né, nem todos foram arrancados, porque a raiz estava forte, mas quebrou no meio, né? Então hoje foi muitos irmãos acompanharam aí, os noticiários, bastante ventos de até 100 km por hora, né? E causou bastante, até aqui embaixo está sem energia, a gente até subiu com medo, pastor. Será que vai ter energia na igreja? Vai, porque a gente ninguém falou nada. Glória a Deus que é outra rede separada aqui. Então o Senhor Jesus, então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele usa esse exemplo de uma árvore com raízes fundas, raízes fortes, para aguentarmos, irmãos. Para aguentarmos os fortes ventos, as dificuldades. Ali o Senhor, ele sabe que naquela época a igreja já passava por dificuldades e haveria mais por vir. E é interessante que a gente vê quando é plantado árvores em calçadas, as raízes elas vão crescendo e não suporta só ir para baixo, como ela vem vindo para cima. E começa a estourar ali aquele concreto. Vocês irmãos já repararam nessa situação. O interessante de ser arraigados, de estar enraizados no Senhor Jesus, é que a raiz ela não para de crescer. Ela continua descendo, ela continua se fixando. E assim nós devemos estar amadurecendo no Senhor, estarmos nos fortalecendo, como o Senhor tem orientado em Sua palavra. Também, por estar numa cidade, ali também era uma cidade, né, mais avançada, com obras, com construções. Paulo também ele usa o exemplo de alicerçados, que já é a área do presbítero Arlindo aí, que é o nosso construtor da igreja, onde entende bem, e sabe o que é uma obra, um edifício com bons alicerces. Eu tomei a liberdade de pesquisar o maior prédio do mundo, né? E eu ia fazer até um print para trazer mais detalhes aqui, mas eu me atentei em pegar a altura. Se eu não me engano, no Catar, a altura é mais de 850 metros, o maior prédio do mundo. Se não me engano, ele foi inaugurado não sei se foi 2008, alguma coisa assim. E ele quebrou um recorde do antigo, que era antes dele, de 550 metros mais ou menos. E ele já conseguiu 300 e poucos metros a mais. 850 metros, irmão, a altura de um prédio. Então, a gente pode tentar imaginar, né Arlindão? Como que é o alicerce desse prédio, tá? Né, lá. É incrível. E a palavra do Senhor nos traz de nós estarmos alicerçados com alicerces grandes e fortes, porque sabemos que não é fácil, irmãos. O caminho é estreito, a nossa cruz ela é pesada. E nós sofremos
apesar de Paulo, no final de Efésios, ele vai falar que a luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Ela é espiritual. Só que a gente tem que ter a noção que o espiritual ele é muito forte. O mundo espiritual, ele trabalha grandemente além do que nós imaginamos, além do que nós podemos ver. Por isso devemos estar com nossos alicerces, com nossas raízes fixadas no Evangelho, fixadas em Cristo. Amém? Também vemos aqui que após arraigados e alicerçados, Paulo ele pede para que nós possamos compreender a grandeza do Evangelho, o poder do Evangelho, a proporção do que o Senhor tem para nós, do que o Senhor quer de nós, de tudo que foi feito, de tudo que Jesus passou. O próprio Paulo mesmo, irmão, é um exemplo sensacional para nós. É um dos maiores improváveis de seguir o cristianismo, de levar a palavra do Senhor. E justamente Jesus escolheu ele. Ele caminha daquela estrada, caminho de Damasco, ele em direção ali de perseguir alguns cristãos naquela cidade. Jesus o encontra naquela estrada. Jesus encontra naquela estrada e com grande voz, com a grande autoridade, Jesus ele fala com Paulo. Jesus ele se apresenta numa grande luz e numa voz com autoridade, numa voz forte. Paulo, por que me persegues? Naquela época ainda era Saulo. Por que me persegues? Irmãos, a partir somente dessa voz, Paulo já sofre uma grande transformação. Onde conhecemos a história que ele, devido àquela grande luz, ele não consegue enxergar por 3 dias. E ele vem a ter um encontro maravilhoso com o Senhor. E só que a vida dele não foi fácil, irmãos. Porque como pode explicar um momento, um homem matando os cristãos, um homem fazendo parte de daquela caça ao cristianismo, onde era considerada como uma seita, eles não aceitavam, os judeus não aceitavam, todos conhecem. E aí, num outro momento, ele vem e fala: eu fui encontrado, Jesus me encontrou, Jesus falou comigo, Jesus me abriu os olhos. Então, hoje não é muito diferente, irmão. Muitas vezes hoje nós deixamos de enxergar por nossas falhas, por nossas fraquezas, deixamos de enxergar o real propósito, o caminho que devemos seguir. Mas devemos sim ouvir a voz de Jesus. Assim como Paulo ouviu a voz de Jesus, devemos ouvir também. Gostaria de lembrar com vocês aqui o versículo 18. O versículo 18, ele vem aqui e nos recomenda a conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu fiz uma pesquisa e todos os irmãos que ministraram sobre essa palavra, eles dizem que esse versículo ele é muito delicado. Porque não é simplesmente conhecer a plenitude, mas é toda a plenitude de Deus. Irmãos, nós vemos que no simples aparecer de Jesus, Paulo ele ficou cego. Ele não conseguiu ver. Principalmente devido à incredulidade que ele se encontrava. À oposição que ele era. De perseguir a Cristo, ao povo de Cristo. Sabemos também que Moisés, quando foi falar com Deus, ele ficou de costas. E a presença do Senhor era tão grande que por dias, quando ele desceu do monte, por dias o rosto dele brilhava de estar perto da presença do Senhor. E aqui este versículo, Paulo ousadamente ele fala que conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. No 20 também vai dizer, irmão, que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Como o versículo 18 deixou essa grande dúvida aí, puxa vida, toda a plenitude de Deus.
Irmão, é muito grande, é muito forte isso. E aí no 20 a palavra vem e fala que o Senhor, Ele é capaz de fazer. O Senhor, Ele é capaz de fazer, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Então, não adianta a gente querer pensar, não adianta a gente querer deduzir como seria, mas o Senhor, Ele é capaz de fazer. Amém? Amém. Eu gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé e juntos vamos fazer uma oração e pedir para que o Senhor venha, assim como essa oração, que ela vem, o Senhor, Paulo pede a Deus para que Ele venha fortalecer a sua igreja, para que Ele venha cuidar da sua igreja. Assim que nós, nos dias de hoje, não diferente, precisamos desses cuidados. Precisamos de Cristo, precisamos estar arraigados, alicerçados, irmãos. E cientes de que Jesus, Ele pode, ainda que nós não pensamos, ainda que nós não sonhamos, mas Jesus, Ele pode, Ele quer nos usar, Ele quer fortalecer-nos nele e manter-nos na presença do Senhor para cumprir o propósito na vida de cada um de nós. Aleluia, Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos a Ti, Senhor, essa noite, Pai. Senhor, assim como o Senhor usou Paulo, Senhor,